Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Bem-vinda, Mia. Bem-vindo, Pedro. Uhum. Olha, sabe uma coisa que eu acho que é mesmo muito importante? Queres saber? Imagino que haja muitas. Sim. Uma coisa que eu acho mesmo importante é de termos coisas planeadas no futuro, num futuro muito próximo, ou médio, ou até um futuro um bocadinho mais longo. Futuros de todas as espécies. Sim. Coisas pelas quais nós ansiamos, que estamos entusiasmados, que nos entusiasmam, coisas no futuro que nos entusiasmam, coisas que vamos fazer ou pessoas que vamos encontrar. Férias, viagens, projetos profissionais, projetos, cursos, encontros. festas, encontros, coisas no futuro that we look forward to, como se diz em inglês, que acho que é uma boa expressão. Né? E isso é um tema que tenho pairado aqui na minha cabeça já há uns bons meses e acho que foi uma das minhas principais aprendizagens da pandemia, precisamente a importância de termos estas coisas no futuro. Não é? Embora eu falo tanto do poder do agora e de estarmos presentes e de usufruirmos deste momento e vivermos este momento presente na sua plenitude, também reconheço a importância destas coisas no futuro. E acho que uma das razões porque tem havido tantas pessoas com uma saúde mental menos boa, tantas crianças também ansiosas, é precisamente porque que não se tem visto um fim claro, não é? Que não há essa ideia de que... Porque isto é uma coisa também to look forward to, não é? Ter um fim de uma certa coisa. Eu lembro-me de estar na faculdade a estudar ou na escola e ansiar, não, era das férias, mas tem também o fim deste período intenso. Relacionas-te com isso? Sim, até tu estavas aí a propor que estavas a falar da diferença entre estar focado no futuro e estar focado numa coisa que eu quero, ou estou a planear uma coisa para o futuro, e estavas a falar quase daquela atitude do mindful de estar no momento presente, de estar aqui agora, como um oposto disso. Não acho que seja um oposto. Mas... Sim, porque eu acho que as duas coisas, elas não são mutuamente exclusivas. Não, de porque para já o futuro na realidade não existe. O que existe é aquilo que eu agora penso sobre aquilo que será a minha experiência agora sobre a minha experiência agora do futuro, não é? E portanto eu posso agora, e eu acho que toda a gente que nos está a ouvir se consegue relacionar com isso que tu disseste, não é? Que é nós às vezes, por exemplo, estamos numa fase profissional muito desgastante e sabemos a diferença de estar no meio de uma fase profissional muito desgastante, que não sabes quando vai acabar, ou que sabes que depois vai ser seguida por outra coisa ainda mais desgastante, ou então estás no meio de uma fase profissional desgastante e dizes, e daqui a 3 semanas vou fazer umas férias espetaculares. Não é? Que essa ideia de futuro, que lá está, não existe, mas tem uma representação agora, ajuda-te a lidar com as coisas do agora e traz-te um certo entusiasmo por antecipação, não é? Ao contrário de, não é, quando normalmente as pessoas se queixam de estar ansiosas ou de estarem a sofrer de ansiedade, normalmente o que elas estão a dizer é que estão a pensar sobre coisas do futuro que não são muito agradáveis, não é? E isso faz-las sentir ansiosas ou estão a sentir-se inseguras em relação ao futuro. Ou então estão a lidar com uma coisa agora que não sabem quando vai acabar. Logo também têm uma relação incerta com o futuro. Certo. Mas quando nós dizemos, depois já tenho aquelas férias marcadas no final do ano, ou tenho um jantar marcado com amigos que não vejo há muito tempo e estou super entusiasmado contigo. Com isto de facto gera uma espécie de ansiedade, só que é uma ansiedade positiva. Não é curioso porque em português só tens uma palavra no fundo, não é? Sim, porque nós também dizemos, eu estou ansioso com a chegada disto. E pode ser uma coisa boa, se tu vires só que é uma emoção muito diferente, não é?
em inglês e em sueco as palavras são diferentes, não é? To long for, I'm longing for my holidays. Eu a mesma palavra em sueco. Eu acho que nós em português acabamos por fugir. A carga da ansiedade é tão grande que nós muitas vezes, acho que eu pelo menos troco e digo estou entusiasmado. Exato. Em vez de dizer, epá, estou aqui ansioso com a chegada deste momento. Estou entusiasmado com a chegada deste momento. Também uma das coisas que eu fui aprendendo é que não vale a pena querer apressar. Não é? Exato. Por exemplo, tu normalmente não me ouves a dizer quem me dera que já fosse fim de semana, ou quem me dera que já tivessem chegado as férias, ou quem me dera já ter acabado isso. Porque isso vai, acho eu, criar mais ansiedade, não é? Sim. Acho que esta é uma diferença importante que isso é que te tira do momento presente, não é? Ou te põe em resistência em relação ao momento presente. Quem me dera que isto já tivesse passado. As coisas no futuro, em relação da forma que eu gostava de propor que se olhasse para isto, é precisamente que, aquilo está no futuro como uma espécie de regulação no momento de agora. Mas quando eu estou sempre a pensar em que eu gostava que já fosse o fim de semana, ou eu gostava que já fosse férias, ou gostava que já estaria à altura para aquele curso ou para aquele evento, se eu estiver ou para encontrar aquela pessoa que eu gosto tanto e que está longe de mim. Exato. Se eu estiver muito a pensar, esta ansiedade, não é? Eu estou ansiosa, fico ansiosa também de uma forma menos fixe. Sim. Não é? E posso ver as coisas para o futuro aí, criando ainda mais ansiedade agora, ficando ainda mais farta daquilo que estou a fazer, ficando ainda mais desesperada, ainda mais cansada. Só que há aqui um estado diferente, não é? Certo. Que é ter as coisas no futuro e isso de alguma forma te dar energia agora. No outro dia aconteceu uma situação engraçada que tem tudo a ver com isto que estamos aqui a falar. Eu fui treinar ao ginásio e eu sabia, porque tinha visto o plano de treino, que era um treino daqueles assim, em que em certa altura do treino eu tinha que fazer um desafio que durava 30 minutos, mais ou menos, e é um desafio daqueles de estar 30 minutos sempre com o batimento cardíaco muito alto. É desgastante e são aqueles treinos em que tu a meio dizes, pá, isto nunca mais acaba. E eu tinha começado a treinar, fiz um outro exercício que também era assim um bocadinho intenso antes desse maior e encontrei uma pessoa lá no ginásio, um amigo, um colega já há muitos anos, que na altura eu até te disse que eu tinha encontrado lá, e ele perguntou-me assim, então estás aí, e ele viu que eu estava assim suado e com a respiração acelerada, e ele disse, já estás a acabar o treino? E eu disse assim, quem me dera. Quem me dera, não sei nada. E depois ele foi-se embora e eu, entretanto, estava a preparar, a organizar ali os pesos e isso para fazer o tal desafio e estava-me a confrontar com aquilo que eu tinha dito, quem me dera, porque depois eu disse, na realidade, isto que eu disse não foi totalmente honesto, isto foi uma coisa que saiu-me pela boca fora. Mas na realidade, se alguém chegasse e dissesse, olha, tens aqui uma hipótese incrível, estalas os dedos e já estás no fim do desafio e podes ir fazer a parte mais fixe que já estás a imaginar, que é depois ir tomar banho e depois a seguir sentaste a tomar um café, a relaxar. E disse, só que essas coisas só vão ser realmente satisfatórias porque eu passei por aquele desafio. Eu quero mesmo passar pelo desafio, mesmo sabendo que me vai custar bastante. Eu não estou a ser honesto a dizer quem me dera já está no fim, porque isso não é verdade. Eu posso dizer isso quando de facto estiver a chegar ao fim e dizer ainda bem que já finalmente estou aqui no fim. Mas esta ideia por antecipação não era realmente verdadeira. E eu acho que nós fazemos muitas vezes isso. Eu lembro-me quando há muitos anos eu trabalhava precisamente no mundo do ginásio, dos health clubs. Às vezes eu fui aprendendo muito a falar com pessoas, com sócios dos clubes, e uma coisa que me deixou às vezes bastante interessado era perceber a quantidade de pessoas que andavam o ano todo a falar sobre as férias. A dizer, nunca mais chegam as férias, e as férias, e as férias, vou para férias. E falavam às vezes com um certo entusiasmo de vou para férias, este ano vou para fazer férias. Tínhamos lá pessoas que tinham assim bastante dinheiro e faziam assim umas férias incríveis. E estavam um ano todo a falar daquilo. E depois, quando voltavam das férias, diziam, já passou e não sei o quê, e já estavam outra vez, aí agora vai demorar muito para chegar às próximas. E eu percebia que aquilo, acho que não era disto que tu estavas a falar, não é? Todo, não. Tu estavas a falar do eu estar no aqui e agora, a lidar com as coisas que me surgem à frente,
e deixar-me às vezes contagiar por um certo entusiasmo e no futuro vão acontecer coisas fixes. Certo. Né? Certo. E da importância de, se calhar, marcar, planear algumas coisas para a frente que sejam interessantes para mim. E a proposta acho que seria um bocadinho isso. Eu acho que há uma atitude de mindfulness que está muito presente na minha vida, que é a atitude de não esforço, ou não luta, ou em inglês é o não striving, não é? Que no fundo propõe que evitarmos o esforço emocional, não evitar o esforço físico, às vezes também um esforço mental pode ser importante, não é? Em certas tarefas que executamos, e o esforço físico, por exemplo, no sentido, neste exemplo que estavas a dar do ginásio, mas evitarmos o tal esforço emocional que muitas vezes nós fazemos. Eu acho que é um bocadinho essa a diferença aqui entre os dois estados. É eu ter alguma coisa no futuro que me entusiasma e conseguir estar no meu dia-a-dia sem o esforço, não é? De eu continuar a poder estar a fazer o que estou a fazer, mas consigo fazê-lo com mais leveza e com mais entrega e sem sofrimento, precisamente porque também tenho uma coisa que me entusiasma no futuro. Achas que isso às vezes pode ser um belo privilégio? Porque há pessoas que às vezes estão em certas situações de vida onde têm mais dificuldade em fazer isso, não é? Por exemplo, dizem, estou num trabalho que não gosto, não estou a ver grandes oportunidades de fazer uma outra coisa, não tenho muito poucos dias de férias para tirar, mesmo quando tirar férias, estou sozinho ou sozinha com os meus filhos e não tenho dinheiro para estar a planear coisas muito fixe. Se calhar podia-me às vezes combinar e ter com os amigos e às vezes, por exemplo, começar a semana de trabalho a dizer, mas na sexta-feira vou ter uma saída à noite. Só que não consigo, não tenho ninguém com quem deixar as crianças. Tu também já passaste por períodos da tua vida onde era mais difícil tu criares planeares estas tais coisas. Sim, concordo, e acho que isso é mais uma coisa, isso não era para falarmos sobre coisas que a pandemia nos trouxe, mas há aqui mais uma coisa que para mim que me tenho-me tornado mais criativa a organizar estas coisas, estes momentos no futuro. Por exemplo, eu tenho duas das minhas melhores amigas, estão na Suécia, eu estou com elas uma, no máximo 2 vezes por ano, normalmente. E nós, durante a pandemia, começámos a marcar encontros de vinho online, no Zoom. Os nossos wine meets, não é? E eu consigo faço isto cá em casa, com as crianças em casa, contigo fora, muitas vezes, não é? E mesmo assim eu consigo fazê-lo. E ainda no outro dia marcámos outro, depois na agenda, não sei se já fizeste, é quando tu estás fora também. E só o facto de eu enviei uma mensagem, diz, olha, há muito tempo que não fazemos isto, que tal? E uma delas é professora e ela tem assim um período muito intenso de trabalho agora, e ela disse precisamente que bom, eu não consigo nas próximas 2 semanas, mas quando o semestre acabar, para mim era muito bom saber que vou estar convosco neste nosso wine meet, não é? E marcamos. Sim. Portanto, isso é só daqui a 2 semanas, mas já está marcado. E só de falar disto, vai ser fixe porque há muito tempo que eu não falo com ela. Também não precisam de ser só coisas que estão ligadas assim a esta ideia de ter um momento de prazer ou de relaxamento ou tranquilidade. Por exemplo, é muito... outra coisa que eu aprendi quando trabalhava nos ginásios, que era diferente a relação que as pessoas tinham com o exercício, quando dizia assim, olha, eu decidi que no final deste ano vou correr a minha primeira maratona. E notava-se que aquilo era uma coisa entusiasmante, às vezes também um pouco assustadora, mas era assim uma coisa para ansiar positivamente, e fazia com que as pessoas, se calhar, tivessem mais vontade de treinar, ou treinassem de uma forma diferente. Portanto, viviam o agora de uma forma diferente, porque estavam a criar uma relação com uma coisa que ia acontecer no futuro. Não é? Sim, o meu exemplo da meia maratona foi essa. Eu nunca na vida teria começado a correr se não tivesse esse objetivo. É uma espécie de objetivo, se calhar,
o que estamos a falar um bocadinho, não é? É uma espécie de objetivo. Eu também estou a pensar, por exemplo, nos nossos cursos de desenvolvimento pessoal. Nós temos alunos para quem fazer os cursos é financeiramente bastante acessível. É mais uma questão de, ok, vou decidir fazer isto e vou arranjar aqui uns dias, organizar a minha logística e vou fazer. Mas para outras pessoas, para além disto, a questão financeira também se torna um obstáculo. Certo. E há pessoas que às vezes têm que se organizar durante muito tempo a fazer isto. E às vezes as pessoas dizem, Pedro, só o facto de eu ter decidido que no próximo ano vou fazer o curso, como é uma coisa que eu quero fazer, entusiasma-me e ajuda-me até a tomar algumas decisões para eu ter a certeza que consigo chegar lá e ter o dinheiro disponível. Né? Portanto, às vezes, de facto, pode ser... É uma coisa que nos entusiasma, mas pode ser também um momento de aprendizagem que estamos a criar. Sim, nós falamos, eu disse isso várias vezes, um curso, ou um desafio físico, ou uma viagem, ou um encontro com amigos online, podem ser muitas coisas diferentes. Não é? Para mim, uma coisa que ao longo dos anos me tem ajudado bastante e acho que encaixa nesta conversa que tu propuseste, em momentos mais intensos profissionalmente. Não é? E tu sabes que passei, sobretudo, houve ali assim uma fase, alguns anos, em que eu fazia muitas formações, não é? Muitas palestras. Chegava a ter 23, 25 dias por mês com formação, palestras, workshops, e às vezes isso do ponto de vista mental começava a ser muito esgotante e começava a entrar no tal esforço. E era bastante diferente saber, olha, eu estou a fazer isto e quando eu terminar este período de 2 ou 3 meses, vou estar uma semana só com a Mia, a fazer umas férias bem relaxantes. O facto de ter isso para ansiar positivamente ajudava-me às vezes a lidar melhor com aquilo que está a acontecer. Né? E tu propuseste uma coisa também interessante, que é, durante este período da pandemia, houve muitas pessoas, e nós conhecemos muitas entre os nossos amigos e até entre alunos e clientes, ou pessoas que bateram muito mal porque estavam habituadas a fazer isto, a lidar às vezes com o stress do trabalho, com o stress da família, das deslocações, do azáfama do dia-a-dia, através de, periodicamente, faço um fim de semana só com amigos, periodicamente faço umas férias. E como essas coisas deixaram de estar presentes, deixaram de ser possíveis, e nem sequer era, ok, este ano não dá, mas para o próximo já dá. E começou-se a ver, não é? Cada vez mais difícil Ou seja, no fundo, estes mecanismos, que são mecanismos direcionados para o futuro, mas que nos podem ajudar a diminuir a nossa ansiedade, começaram a estar indisponíveis. Logo, para muitas pessoas a ansiedade aumentou. Exato. Para mim a ansiedade aumentou. Certo. Porque algumas coisas que eu estava habituado a fazer, por exemplo, eu lembro-me que naquele período que mesmo a cena de, ok, vou a Lisboa, não dá, porque tens de ter uma autorização, é uma coisa... Isso começou a retirar do campo das possibilidades uma série de coisas que são mecanismos de regulação, não é? São mecanismos de regulação. E que são mecanismos que são muito positivos, ao contrário de outros. E estes, a não ser que sejam... Sim, é por isso que também que vimos... Sim, mas vimos aumentos de utilização de ansiolíticos, de antidepressivos... Jogo online, de bebida e por aí fora. Ou vício no telemóvel e jogos, né? Outro tipo de jogos. Que são todos mecanismos de regulação. Não é? Sim, são todos mecanismos de lidar agora com a ansiedade que eu estou a sentir. E que parecem não ser tão ecológicos, tão saudáveis como estes outros de que estávamos a falar. Mas será que às vezes esta cena do estar para a frente, será que ela é só saudável ou às vezes pode também não ser? Isso que estamos a... Eu acho que nem sempre é saudável quando é uma fuga do que está aqui agora, não é? Às vezes... Quando também fugimos de alterações e mudanças que nós, de alguma forma, sabemos que devíamos fazer. Quando está muito num trabalho que é muito desgastante, aquilo continua, ou num relacionamento que se calhar não está no seu ponto mais saudável. É claro que eu acho que há situações onde é só uma fuga. Mas é quase um cheque que nós podemos fazer. Acho que é um bom exercício de desenvolvimento pessoal, que é a cada momento, ou em determinados momentos, nós pensarmos agora quais são as coisas interessantes ou entusiasmantes que eu estou a contar fazer daqui a algum tempo, que eu tenho marcado, não é? Sei lá, nos próximos 6 meses, quais são as coisas interessantes que eu vou fazer.
olha, estou muito contente porque vou ter um aniversário de um familiar e vai estar a família toda junta e vai ser tudo fixe. Ou vai chegar o Natal e vamos estar tudo... Ou então vai acontecer um evento profissional, uma grande feira, que é um momento muito, muito bom, ou vai acontecer um momento em que eu sei que vou ser reconhecido pelo meu trabalho. Ou vai chegar um momento em que eu vou fazer uma corrida pelo qual estou a treinar. Sim. Portanto, quantas coisas dessas existem? E aqui a proposta é que quando não há grandes coisas destas, ou elas não... Existem umas coisas, mas não são assim tão entusiasmantes. Até, não, é fixe, vou estar com a minha família, mas por outro lado nós também nos chateamos muitas vezes. Ou, não, é fixe, até me combinei agora em fazer uma corrida, mas a última vez que fui aquilo custou-me imenso, até me magoei. As coisas que existem, elas existem e são mesmo entusiasmantes, e se sim verificar se isto de facto é uma coisa que me ajuda no dia-a-dia, a sentir-me bem, não é? A ter um bem-estar aumentado. E quando essas coisas não existem, se calhar aqui a pergunta era o que é que eu poderia fazer para que elas passassem a existir? Exato. Ser um bocadinho criativo na criação dessas coisas. Não achas que isso também... Nós às vezes nas nossas conversas falamos muito sobre os casos que nós acompanhamos, as famílias que nós acompanhamos, em que, por exemplo, as pessoas tinham esta estrutura, mas estava muito ligada, por exemplo, ao casal ou à família. E depois o casal ou a família parte-se, né? E depois eu antes ia de férias, mas agora isso já não faz sentido, ou tínhamos montes de planos juntos, íamos construir uma casa, e agora isso tudo desapareceu. São momentos em que podem ser muito difíceis do ponto de vista emocional, também por isso, não é? Por não haver, não haver um olhar para o futuro e ver coisas boas. Sim. E por não poderes ver com essa pessoa em particular, não é? Sim, isto pode ser então um exercício extra importante, criar outras coisas que possam entusiasmar. Mas a mim só me entusiasmava fazer coisas com esta pessoa. Esta pessoa agora não quer fazer coisas comigo, portanto são momentos bastante difíceis, não é? Claro que é de reconhecer que são difíceis, obviamente. Mas eu acho que um pequeno cheque de percebermos aquilo que estávamos a falar antes, se isso vai criar mais ansiedade ou se realmente vai criar leveza. Quando só cria mais ansiedade, provavelmente quer dizer alguma coisa sobre a vida que estamos a viver agora. Se calhar há também mais coisas que precisamos de modificar no nosso dia-a-dia para nos sentirmos um bocadinho melhor, não é? Ou o que é que achas? Sim, acho que sim. Ou seja, se eu digo, ok, marquei umas férias e agora só penso nas férias. E agora só penso nas férias. Ou então, nunca mais. Ou então marquei umas férias e vai ser fixe e não sei o quê, mas vou gastar um monte de dinheiro e depois já sei que me vou chatear com a minha e depois os miúdos não sei o quê. Acho que é interessante pensar sobre isso e pensar, este momento do futuro também está-me a dizer o que é sobre o meu momento presente. Exatamente. Sim. Acho que também é uma boa proposta para ser feito. Né? Tu sabes que eu, muitas vezes, quando estou a trabalhar sobretudo com alunos em cursos, às vezes gosto de pôr as pessoas a pensar sobre esta grande ilusão que é o tempo. Né? Porque o tempo está muito marcado na nossa experiência, ele é muito importante e, ao mesmo tempo, ele não existe. Né? Nós não conseguimos... Nós vivemos num mundo que tem 3 dimensões mais uma, porque é um mundo tridimensional, a 4ª dimensão é o tempo, mas tu só consegues experienciar o tempo como que em fatias, vais como que avançando de momento em momento e não consegues, ao contrário das outras dimensões, porque tu consegues explorar, consegues ir mais para cima, mais para baixo, mais para o lado, com o tempo tu não consegues ir para trás nem para a frente. Pelo menos não, a única experiência que tu tens é de facto estar a avançar no tempo, mas com uma cadência pré-determinada, 1 segundo é 1 segundo, e portanto, no fundo estás sempre a experienciar apenas e só aquele momento. Né? E para algumas pessoas isto às vezes torna-se muito óbvio, e as pessoas dizem, pois é, de facto o passado não existe, o futuro também não existe, existe a relação que eu tenho agora com o passado, com estas ideias que eu tenho que acho que foram coisas que aconteceram e com estas ideias que eu tenho de coisas que eu acho que podem vir a acontecer. Mas isso está tudo a acontecer agora. Exato. E há pessoas que, a partir daí, conseguem criar relações muito boas com o passado e o futuro. Que é, dado que essas coisas, na realidade, não estão a acontecer,
então eu posso me relacionar com elas de uma forma muito boa, não é? Posso relacionar-me com o futuro mais... Ou com total aceitação, não é? Aquelas ideias de que nós muitas vezes aqui falamos, de que o futuro será o que será e não pode não ser aquilo que não vai ser. Certo. Logo, não vale a pena focar muito nisso, mas eu também posso olhar para o futuro com esperança, com fé, com positividade. E lá está, com essas coisas de... claro que eu estou a marcar umas férias e depois se calhar por causa da pandemia não posso ir, ou claro que eu estou a combinar encontrar-me com uma pessoa e depois se calhar a pessoa desmarca ou acontece outra coisa qualquer, não é? Não é preciso eu criar aqui uma grande expectativa de que isto vai mesmo acontecer, mas o facto de poder acontecer, de eu ter que criar condições para que isto aconteça, permite-me agora ter uma boa relação com o futuro. E acho que ajuda muito a... Como a nossa atenção é limitada, eu, enquanto penso nisto, não penso em todas as outras coisas que eu poderia pensar agora sobre o futuro e que não me servem, ou não me ajudam, ou me diminuem. Não desenvolvo o drama à volta disso. Sim. Eu acho que isto é mesmo muito importante, porque... Claro que as nossas conversas, falando em tempo, às vezes também batem nas questões da idade, do amadurecimento, não é? Da idade cronológica ir avançando e do que é que isso traz de novidade, o que é que muda com essa idade. E acho que isso também nos faz, às vezes, começar a olhar para o futuro de uma forma diferente, não é? As nossas concepções sobre o futuro são diferentes e começamos a imaginar, mas quando eu chegar a esta idade... que tipo de condições físicas é que eu terei, ou que tipo de condições profissionais, ou de família, ou financeiras é que eu terei, e podemos começar a criar realidades que não são muito entusiasmantes ou que são muito assustadoras. E que começa a haver um certo tipo de urgência, assim, nesta urgência de fazer as coisas diferentes. Eu acho que há assim uma certa idade, não sei, os 40, 45, que nota este movimento, essa energia de uma urgência de... Será que é assim uma urgência de viver? Eu acho que isso aumentou também, sabes? Este ano e meio. A urgência de viver e as restrições e todas as regras, no fundo, estão de alguma forma a limitar essa possibilidade de viver e de satisfazer essa necessidade, essa urgência de viver. Faz sentido isso? Não, porque este ano e meio abalou as tais estruturas que nós tínhamos de entusiasmantes. Depois fazer isto, depois fazer isto, daqui a 2 anos vou fazer isto. É uma coisa que eu às vezes noto quando, por exemplo, um aluno me diz assim: Pedro, eu adorava ir fazer por exemplo, o curso do Master em Neuroestratégia contigo, mas agora não posso, mas no próximo ano ou no máximo daqui a 2 anos eu vou fazer. E uma das coisas que eu muitas vezes penso é: eu não faço ideia se este curso vai voltar a acontecer. Se vou fazer mais. Mesmo que eu agora até tenha vontade de o fazer, mas pode acontecer tanta coisa. E a pandemia ajudou-nos, acho que, a entender isso. Eu acho que algumas pessoas, se calhar, criaram essa urgência, que é: houve aqui coisas que eu andei a adiar, e agora, de repente, imagina que isto, em vez de durar 1 ano e meio ou 2 anos, agora era assim. Agora, olha, não dá mesmo para viajar, porque anda aí este vírus e ninguém quer deixar entrar ninguém nos seus países. E agora, de repente, todas aquelas viagens que eu me imaginei a fazer, algumas que eu já podia ter feito e que fui adiando, com a ideia de que o futuro está ali à minha disposição. Eu senti muito isso. Eu tive tanta gente a dizer do retiro na Índia, que, diz-me quando tiveres as datas novas. Eu não tenho datas novas. Ainda é 1 ano e meio, ainda continua fechada. Sim. Não é? Isso pode ter criado essa urgência, não é? Ok. Mas, então, eu acho que aqui, em termos de quase de previsão, parece-me que nos próximos meses, com as vacinas e com progressivamente mais países a terem menos restrições, eu acho que nós vamos passar aqui por uns períodos de urgência, leia-se de maluqueira. Sim, há gente que diz isso, não é? Depois da Grande Depressão e depois de certos momentos históricos. Então, depois da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola, não é? Que aconteceram há um século atrás, não é? A seguir vieram os loucos anos 20, não é? E nós estamos a entrar outra vez nos loucos anos 20. Portanto, é muito possível que nós entremos numa fase de, pelo menos para alguns, para aqueles que já estão muito abertos a isso, não é? Vai ser uma fase de
maluqueira no bom sentido, de estar vivo, de festejar, de celebrar, de viajar, de abrir, de experimentar. Acho que isso é uma fase muito provável. Aquilo que nós estamos a propor, acho que aqui nesta conversa, é que cada um de nós até possa fazer este exercício de isto para mim, o que é que aconteceu a estes meus planos positivos em relação ao futuro durante o último ano e meio? Eles ficaram iguais, modificaram e o que é que isso me trouxe de diferente emocionalmente? Sim, e também perceber que se tens essas coisas neste momento ou não. Sim. E que coisas é que poderias criar. Eu estou mesmo a falar de coisas simples, tipo esta que eu estava a partilhar, que me entusiasma imenso saber que vou falar com a Lídia e a Sara, não é? Mas outras coisas, repara como nós durante uma série de anos, tanto eu como tu, todos os anos fizemos um curso, não é? Como alunos. Sim. E soube momentos em que me entusiasmou muito. Por exemplo, estou aqui a trabalhar, estou aqui a dar muitos cursos, mas sei que daqui a 2 meses vou estar a fazer um curso de hipnose na Irlanda, ou vou fazer um retiro não sei onde. E como isso deixou de estar presente, claro que também passamos a fazer outras coisas online, a acompanhar outras pessoas e a fazer, acho que acabamos de fazer muita formação durante este ano e meio. Marcar esses momentos, para mim, tornou-se importante. Já agora em novembro vou fazer a maratona outra vez. Sim, eu já estou. Eu não corro mais. O ano passado a maratona não aconteceu, a maratona do Porto, não é? Portanto, a inscrição passou para este ano, porque eu tinha ido no ano anterior, não é? Em 2019 eu fiz. Portanto, e no outro dia, quando me lembrei disso, olha, é claro que é uma coisa só mais lá para o fim do ano, mas olha, é uma coisa que sei que depois do verão vou estar ali 2 meses entusiasmada a preparar-me para isto. Exato. Não é? E também percebemos mais uma coisa, para recapitular outra coisa, a ideia não é ser uma fuga do dia a dia, do momento presente. Não é nesse sentido. A ideia é nos ajudar de alguma forma a viver isto como o dia a dia com um bocadinho mais de leveza. Eu acho que quem nos está a ouvir consegue perceber perfeitamente a diferença entre as duas coisas, não é? Porque já toda a gente passou por isto. Está ali num momento assim um bocado chato, ou está a olhar para a sua vida e não há assim muito entusiasmo, e depois de repente dizer assim, já sei o que é que eu vou fazer. E só o facto da pessoa tomar uma decisão, mesmo que depois isto possa nem acontecer ou se altere, mas só aquele momento cria-te um certo entusiasmo. O entusiasmo sobre o futuro cria-me entusiasmo também agora, não é? Certo. Aliás, nós até sabemos, e numa das aulas que nós criamos para o programa do IVM+, nós falamos sobre isto. Que às vezes este entusiasmo é tanto. Por exemplo, a pessoa está num fim de semana com os amigos, saíram à noite, comeram imenso, beberam, e a pessoa diz assim, não, a partir de segunda-feira vou mesmo fazer exercício físico. Estou mesmo, até vai à agenda e diz, segunda-feira vou ao ginásio. E só o facto da pessoa ter tomado essa decisão faz com que ela se sinta melhor, porque há aqui um certo entusiasmo, vou mesmo fazer isto. E nós até sabemos que este entusiasmo pode ser tão grande que depois a pessoa não chega a entrar em ação. Porque há ali tipo uma espécie de uma satisfação de já tomei esta medida. É a mesma coisa que acontece quando nós vamos a uma livraria, compramos um livro e dizemos, queria mesmo ler este livro e que fixe, vou comprar este livro e vou começar a estudar esta cena. Mas como já compraste o livro, já deste o dinheiro, levaste o livro para casa, já há uma certa satisfação, parece que já entraste em ação, não é? Às vezes sentes também assim, tipo, estás a fazer as compras ou não sei o quê, depois pensas, pois é, tenho aquele livro lá em casa que vou ler quando chego. E depois, não é? Também é outro exemplo. Sim, é outro exemplo. Ou lembras-te que, combinei que hoje no final do dia que vou beber um copo com a minha mulher, com o meu marido, com alguém em casa e já combinamos que vamos ter um momento relaxado. E isso é uma coisa assim de curtíssimo prazo e que nos pode ajudar logo a lidar com aquilo com que estamos a lidar. Assim que, a caminho de casa, tenho aquele Ben & Jerry's Cookies and Cream no congelador, e hoje vou comer. Vou comer o balde todo. Sim. Sim, ou seja, podem ser coisas muito pequenas, não é? Mas acho mesmo importante aprender a fazer a distinção entre uma coisa que está no futuro e que me entusiasma e me ajuda de uma forma positiva a lidar com as coisas do meu dia-a-dia, ou uma coisa que está no futuro e que me ajuda a fugir
ao meu dia-a-dia. E certamente não ser coisas no futuro que me causam ainda mais ansiedade no dia-a-dia. Certo. Portanto, acho que esta é a distinção que é importante, não é? Porque nós podemos criar relações muito positivas com o futuro, principalmente se nos lembrarmos que o futuro não existe. O futuro é só aquilo que eu estou a criar agora e a relação emocional que eu estou a estabelecer com este conceito agora e aquilo que eu estou a sentir agora. E posso, a partir daí, de facto, criar uma coisa que me é muito útil e entusiasmante. Não é? O contrário seria mesmo utilizar isto para fugir, ou então utilizar isto para me assustar. Ai, pá, pois isso acontece aquilo, isso acontece não sei o quê, isso nunca mais acaba, isso é sempre igual, e se ele me deixa, e se ele me engana, e se ela me despede, e estamos a criar uma relação com o futuro, mas que não é nada positiva, não é? E é isso que nós chamamos de ansiedade, mas no fundo, em todas as situações nós estamos a criar uma ansiedade, só que nos casos é uma ansiedade que nos vai ser bastante penosa e desgastante, e noutros casos é uma ansiedade que nos entusiasma e nos ajuda até a sentirmos mais vivos. Não há, é uma questão de... não há uma energia vital. Paixão, sim, mas não há uma energia vital. De repente tu dizes, ei, eu vou fazer isto, ei, que fixe, vou fazer isto. Acho que é disso que nós estamos a falar, não é? Espero que para algumas pessoas, às vezes isso seja... É domingo ou é segunda-feira, saiu o episódio novo do podcast IVM e depois vou ouvir ou vou dar uma caminhada e ouvir e isto ser uma coisa positiva. Quero acreditar nisso, também é uma ideia fixe. Eu relaciono-me com alguns podcasts que eu ouço assim. Sim. Fico toda contente. Tenho mais episódios para vir. Eu também, sim. Há um podcast que eu sigo bastante, que os episódios saem assim de forma aleatória, não há um dia. Portanto, às vezes vejo, olha, saiu um novo que fiz, vou ver. Ou ia ser uma temporada nova de uma série que eu gosto no Netflix. Isso pode nos entusiasmar. É disso que nós estamos a falar, não é? É isso, sim. Olha, espero... no outro dia nós estávamos a jantar com uns amigos e eles fizeram uma pergunta que ficou-me aqui assim que eu fiquei a matutar na pergunta, que foi, então e quando é que fazem outra vez um evento nos Coliseus? E estás a dizer, pois, porque nós estávamos fizemos tantos eventos, fizemos 3 tours IVM com imensas cidades do país, no Algarve, nos Açores, no Minho, em tantas zonas do país. Fizemos esses eventos nos Coliseus e depois nunca mais levamos o IVM ao vivo e a cores. Então nem foi possível. Porque não foi possível. Mas de repente depois me pensar, pois é, olha, cá está uma coisa para, não já, mas daqui a algum tempo, para colocar lá no futuro, arranjar umas datas, arranjar uns locais bonitos, começar a falar com as pessoas e criar outra vez assim uma onda que seja entusiasmante, que crie uma espécie de ansiedade positiva para nós e para as pessoas que trabalham connosco e também para as pessoas que podem ir assistir aos nossos eventos. Parece-me bem. Boa ideia. Sim, qualquer dia temos novidades sobre isso. Não achas? Acho que sim. Qualquer dia. Qualquer dia. Sim. Olha, boa. Sim. Obrigado por teres trazido este tema à conversa minha. Obrigada, Foi bom. Pedro. Obrigada.